Olá, meus amigos e meus queridos irmãos em Cristo. Louvado e exaltado seja o Senhor, o nosso Deus e Pai, por estarmos mais uma vez aqui para juntos aprendermos um pouco mais sobre as importantes verdades para estes últimos dias. Amém? E meus queridos, desde já eu peço que vocês deixem aí o seu like e que também ao final do vídeo deixem o seu comentário para que o YouTube entenda que essa é uma mensagem importante e divulgue ela para mais pessoas, ok? Bom, na minha infância, quando eu ia até a casa do meu primo, pelas madrugadas nós acordávamos, fazíamos uma pequena cabana com uns lençóis, acendíamos uma lanterna, pegávamos um caderno e uma caneta e fazíamos alguns rabiscos que nós chamávamos de o plano do gato. Bom, o plano do gato consistia em fazer alguma armadilha para pegar um gato e posteriormente criá-lo como um animal de estimação. Contudo, o plano do gato nunca saiu do papel, mas mesmo assim era bem divertido fazer isso toda vez que eu ia na casa do meu primo. Veja, nós éramos apenas crianças e por mais que às vezes os planos eram até bem elaborados, nós não tínhamos maturidade nem equipamentos suficientes para fazer com que o nosso plano desse certo. Mas se meu primo e eu hoje nos reuníssemos para fazer o plano do gato, certamente não pegaríamos apenas um, mas quem sabe dezenas e dezenas de gatos, pelo fato de hoje termos uma mente amadurecida e sabermos as coisas que dão e que não dão certo. Bom, há mais de 6.000 anos, Satanás, o maior de todos os serafins resplandecentes, o qual era um querubim ungido da guarda de Deus, tem feito planos juntamente com os seus anjos, que com ele caíram, não para pegarem gatos, mas para pegarem os servos de Deus. E depois de milênios e milênios, educando suas expandidas mentes, Satanás e os seus anjos têm feito os mais ardilosos planos para pegarem os remanescentes da profecia bíblica. E hoje, meus queridos, vamos falar um pouco sobre a pior armadilha para os adventistas do sétimo dia. E dizem as Escrituras: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Bom, nós, adventistas do sétimo dia, estudando a profecia bíblica, aguardamos um decreto dominical para este tempo do fim, com base em Apocalipse capítulo 13. E nós entendemos que os Estados Unidos da América do Norte estabelecerão leis que obrigarão o repouso e também a santificação do primeiro dia da semana, fazendo assim uma imagem à besta, a qual havia recebido uma ferida mortal, mas que ressuscitou. E com base nos sinais que estão ocorrendo em nossos dias, nós acreditamos que este tempo breve chegará. Contudo, muitos de nós aguardamos a chegada desse momento, a saída do decreto dominical, para então fazermos uma entrega total das nossas vidas e assim podermos receber o selo de Deus e participar do alto clamor das 3 mensagens angelicais. Mas a verdade é que por detrás desse pensamento existe uma terrível armadilha, porque é mais do que extremamente perigoso esperar o decreto dominical para fazer uma entrega completa ao nosso Deus. Veja, faz algum tempo que eu vi um irmão contar uma triste história. Ele disse que ele conhecia um jovem que era ativo na igreja, mas que acabou deixando os caminhos do Senhor. E esse irmão contou que sempre quando ele via esse jovem, o rapaz constantemente pedia para ele que quando o decreto dominical estivesse para sair, que o irmão então o avisasse para que ele pudesse voltar para os caminhos do Senhor enquanto era tempo. Bom, isso já faz mais de 20 anos e hoje esse jovem nem sequer pergunta para o irmão sobre o decreto dominical, mas vive uma vida despreocupada como se Jesus nunca fosse voltar. E amigos, a verdade é que muitos que tinham um pensamento semelhante ao daquele jovem acabaram morrendo sem voltar para os caminhos de Deus, enquanto outros se tornaram críticos do povo do Advento e passaram a ridicularizar a compreensão profética que a Igreja Adventista tem. E essas histórias, meus queridos, nos ajudam a ver o quão tremendo e perigoso é resistirmos o Espírito Santo. Porque quando resistimos aos seus apelos para que nos preparemos para os últimos dias e para o último e grande conflito, podemos não ter mais tempo. E diz o Espírito de Profecia: aqueles que adiaram a preparação para o dia de Deus não poderão obtê-la no tempo de angústia ou em algum período futuro.
E também, em outra ocasião, o espírito de profecia descreve o que acontecerá aos professos remanescentes quando chegarem ao tempo de angústia sem estar preparados para aquele momento. E ela diz que, com angústia consumidora, eles confessarão em seu desespero todos os seus pecados perante o mundo, ao passo que os ímpios vão exultar da agonia deles. E ela completa o texto dizendo que, para aqueles adventistas, o caso de todos é sem esperança. Bom, talvez em algum momento da nossa vida nós já presenciamos um colega de classe em angústia pelo fato de não ter se preparado para o dia da prova. Contudo, essa cena em nada pode se comparar com a angústia daqueles que tiveram um longo período para se preparar para a grande prova, mas que preferiram viver despreocupados dentro da igreja em vez de trabalhar em favor do aperfeiçoamento do seu caráter. Nos dias de Noé, os habitantes do mundo antediluviano tiveram 120 anos para se prepararem para a grande prova. Contudo, eles viviam como se o dilúvio nunca fosse acontecer e só se deram conta do desperdício de tempo quando era tarde demais. Só se deram conta da besteira que fizeram quando o temporal começou e a porta da arca estava fechada. E como o próprio Jesus disse, nos últimos dias acontecerá como nos dias de Noé e de Sodoma e Gomorra. Amigos, o exemplo daqueles que viveram antes do dilúvio e o exemplo da mulher de Ló gritam para vocês e para mim que não há tolice maior do que deixar para se preparar nos últimos momentos. E como se não bastasse o exemplo dos antediluvianos, o exemplo da mulher de Ló, temos também o exemplo das 10 virgens, as quais representam justamente o povo remanescente dos últimos dias. 5 daquelas virgens, meus amigos, eram loucas pelo fato de não haverem previamente preparado o azeite para o momento de demora. E após acordarem com clamor, aí vem o esposo, elas ainda pensaram que poderiam conseguir o precioso azeite para entrarem nas bodas juntamente com as outras virgens. Mas o comércio estava fechado e elas não poderiam encontrar ninguém para vender o que tanto necessitavam. E ainda que encontrassem para as lâmpadas delas algum combustível que poderia substituir o azeite, mesmo assim não haveria mais tempo para elas, porque o esposo estava em vias de chegar. Meus queridos, a estratégia da maioria dos adventistas do sétimo dia de fazer um esforço descomunal após o decreto dominical para poderem se preparar a fim de receberem o selo de Deus e a chuva serôdia é uma estratégia furada. E na verdade, essa estratégia nasceu na mente de Satanás juntamente com seus demônios, porque esta será a mais terrível armadilha da parte dele para enganar os adventistas. Amigos, nós não estamos lidando com crianças que fazem planos para pegar o gato, mas nós estamos lidando com uma das maiores mentes do universo, juntamente com um número infinito de mentes muito mais criativas do que as nossas e que estão inteiramente ao dispor do seu mestre infernal. Nós, meus queridos, não estamos lidando com crianças, nós não estamos lidando com adolescentes criativos. Nós não estamos lidando com universitários, com mentes férteis e ativas. Nós também não estamos lidando com adultos profissionais que já entendem muito bem o que fazem. Nós também não estamos lidando com homens e mulheres maduros e experientes por conta da sua idade, mas nós estamos lidando com anjos caídos e todos eles não apenas têm uma mente maior do que a mente humana, mas possuem 6.000 anos de planos bem-sucedidos para destruir o povo de Deus que anda desapercebido. Irmãos, se a nossa preparação para a crise final não começar exatamente agora, não teremos a menor chance de nos prepararmos após a saída do decreto dominical. Hoje, enquanto vocês estão assistindo a mais esse vídeo, é o dia da salvação. Hoje é o tempo que temos para desenvolver um caráter semelhante ao caráter de Cristo, para que após sair o decreto dominical, venhamos a participar do refrigério pela presença do Espírito Santo. Bom, nós vamos ficando por aqui. Mas antes, eu os convido para juntos fazermos uma oração. Nosso Deus e Pai, soberano Criador, louvado e exaltado seja o teu santo e eterno nome. Pai, temos sido enganados pelo inimigo das almas, pensando que após a saída do decreto dominical, teremos oportunidade de nos preparar para receber a chuva serôdia. Senhor,
abra os nossos olhos e ajuda-nos a compreendermos que estamos caindo em terrível e mortal engano. É em nome de Jesus que nós lhe pedimos e agradecemos essa bênção. Amém. Queridos amigos do canal Retorno da Glória, se esse ministério tem sido uma bênção para as suas vidas, então torne-se um membro do canal e auxilie este ministério, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima.